Estou aqui feliz com você, que tem visto, que tem comentado. É, dei curti muito, vários comentários elogiando a minha atuação e fico muito grato por isso e conto com você. Veja esse vídeo todo se puder, se gostar, curta, avise aos seus amigos, compartilhe em suas redes sociais. É isso aí. Hoje, por exemplo, eu vou aqui mais uma vez destoar do coro dos contentes. Eu estou no coro dos descontentes. O Bolsonaro telefonou para o Alexandre de Moraes e os dois conversaram sobre a égide de Michel Temer. Mas isso é um diálogo. A democracia é isso, a democracia é diálogo. Meus amigos, me desculpem, mas não é por aí. Um telefonema do presidente da República para o relator dos casos em que o presidente da República está respondendo a processos no Supremo Tribunal Federal, esse telefonema não é republicano. Não é coisa de magistrado com estadista. Imagine, Bolsonaro é um estadista. Chamou o Alexandre de Moraes de canalha na terça-feira e aí telefonou sobre a égide de Michel Temer ainda nesta semana para dizer que, olha, escreve uma nota oficial, o Alexandre é um professor de direito, e daí? O professor de direito não pode ser canalha? E esse telefonema não é republicano por um motivo muito simples. As relações entre os poderes têm que ser harmoniosa. Tem que haver diálogo, mas isso tudo é institucional, não é pessoal. Uma conversa de telefone, ainda mais arquitetada por um ex-presidente da República, que não tem cargo nenhum, não é do Conselho da República, que o Bolsonaro nem sabe que existe, nem sabe como é composto, e patrocina, ou inspira, ou facilita. É uma facilidade, é um acerto de contas. Lá em Brasília as coisas acontecem assim. É Brasília puro. Começa com um telefonema e termina com uma taça de vinho na madrugada, depois de várias taças consumadas e consumidas, né? Então vamos começar tudo por aí. A nota oficial escrita pelo Temer e assinada pelo Bolsonaro, o Bolsonaro fez questão, eu soube, de fazer duas alterações no texto. Fez uma alteração de redação. Eu estou com vontade de mandar os meus artigos para o Bolsonaro corrigir, já que ele corrigiu o professor de Direito Constitucional Michel Temer, mesmo sendo semi-alfabetizado. A outra coisa é a seguinte, vários jornalistas ilustres, com carreira bastante ilustrada, disseram que o Bolsonaro deu uma prova de amadurecimento. Pelo amor de Deus, que hora o Bolsonaro encontrou para amadurecer em 48 horas ou 24, né? Horas, 60 e tantos anos de vida. Passou infância, juventude, cadete, oficial, capitão, terrorista e tal, e não amadureceu. E agora, diante das circunstâncias, ele esqueceu o calor do momento e aí amadureceu. Eu só quero lembrar que, pela ordem natural das coisas, o calor, seja do momento ou fora do momento, ele apodrece, ele não amadurece, tá? Então é bom que até as leis da natureza sejam lembradas para esses apressadinhos em puxar o saco do presidente. Por exemplo, o Michel Temer, ex-presidente da República, eu até fiz um tweet ontem à noite, enquanto via o jogo da seleção com a pior seleção do Peru em 200 anos, segundo o Gerson de Oliveira Nunes, que eu respeito, foi o meu primeiro ídolo e eu respeito, é a pior de todos os tempos, né? Pois é. Enquanto isso eu disse, olha os nossos ex-presidentes, né? Fernando Collor, que foi deposto por corrupção e foi depois absolvido pelo Supremo, está no palanque defendendo a manutenção de Bolsonaro no poder.
O Fernando Henrique Cardoso dá pitaco até em jogo de bocha, né? Em truco, né? O Lula, depois de ter sido condenado com muitas provas por corrupção, é agora a grande solução contra o fascismo de Bolsonaro. A Dilma Rousseff, que pela Constituição teria de ser proibida de concorrer a cargo público, perdeu vergonhosamente a sua eleição para o Senado em Minas e aí fica dando a cara para falar que o Lula é inocente e que é o candidato ideal para a presidência. E o Michel Temer agora é o condestável do rei, é o cara que faz que promove os momentos de conciliação entre os poderes da República. Não devia ficar tudo em casa, se dando ao respeito? Eu exigia mais compostura dos senhores ex-presidentes. Aliás, todo homem público devia ter compostura. Agora, ex-presidente da República, o Lula cumpriu 2 mandatos, impôs uma candidata dele para mais 2 mandatos. Agora que é o 5º, depois que foi descoberto, pilhado da forma mais vergonhosa no maior caso de corrupção da história da República, ou melhor, da história do Brasil, que eu acho que no Império e na colônia nunca houve um caso de corrupção tão grande quanto todos os casos de corrupção que ele protagonizou, tá certo? Então, meus amigos, eu não caí nessa história, até porque, vejam bem, na live da quinta-feira, dia 9, o Jair Bolsonaro disse, olha, deixa acalmar. O Flavinho Bolsonaro, que aliás está tendo julgado o seu foro privilegiado como deputado estadual da Alerj no Rio, nos próximos dias, e o senhor Gilmar Mendes, aquele mesmo que pediu carona ao Michel Temer para Portugal, nas vésperas de julgamentos em que o Michel Temer ia ser ou não ter autorizado a abertura de inquérito pelo Supremo, com votos favoráveis a ele, do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes sentado lá no processo do Flávio. Por quê? O que é que falta para saber se o Flávio Bolsonaro tem direito ou não a isso? E todas as outras coisas. Agora tem um personagem aí que me desagrada ainda mais. É o boneco de Olinda, o senhor Rodrigo é Placebo ou é Pacheco? Era Pacheco, né? Rodrigo Pacheco. Agora é Placebo de novo, boneco de Olinda de novo. Sabe por quê? O Bolsonaro mandou para o Congresso uma medida provisória criminosa, anticonstitucional, contra a honra das pessoas. Não é nem contra a liberdade, é contra a honra das pessoas. Eu até contei aqui no vídeo anterior que o professor Modesto Carvalhosa foi criminosamente usado numa mentira nas redes sociais, pregando adesão ao Bolsonaro. Não era ele, a imagem era dele, mas não era ele, o discurso era um discurso bolsonarista super usado nas redes, tudo porque o WhatsApp que circulou isso não tirou do ar a mentira, porque a MP escrita pelo novo gênio, até eu quero lançar a candidatura dele para a Academia Brasileira de Letras, que é o canastrão Mário Frias, secretário da Incultura do desgoverno Bolsonaro, mandou. Eu vi no noticiário do dia que é o único país do mundo que está rompendo a obrigação que as redes sociais têm de desmentir as notícias falsas, as fake news, né? Contrariando, alterando o Marco Civil da Internet, que é considerado um dos documentos mais bem feitos para regulamentar a questão do uso das redes sociais no mundo. E aí o Rodrigo Pacheco tinha que ter devolvido imediatamente a medida provisória. Foi aconselhado a isso pela assessoria jurídica do Senado, mas deu folga de uma semana aos senadores para evitar reuniões da CPI da Covid no Senado, que tanto incomodam o chefão, o chefinho Bolsonaro, e também evitar que os senadores que atuam, como Alessandro Vieira, Simone Tebet, Fabiano Contarato, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Omar Aziz,
atuassem para valer, entrevistando negociantes de negociatas na compra da vacina. Vacina que está faltando! AstraZeneca está faltando em São Paulo. AstraZeneca. Quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca não encontra nos postos, em mais da metade dos postos de saúde. Pelo amor de Deus! A CPI da Covid parou de funcionar graças a uma ideia genial que, em protesto contra os ataques de Bolsonaro e dos bolsonaristas à democracia no dia 7 de setembro, fechou o Senado quando tinha o contrário. O contrário, ele tinha que ter mantido sempre um senador de plantão dentro do Senado para evitar a invasão prometida. Por falar em invasão, o Zé Trovão, que está sendo chamado agora de Zé Cagão, porque, Alexandre de Moraes, venha me prender, está escondido no México ao lado de Oswaldo Eustáquio, para quem, aliás, o Alexandre de Moraes já decretou mais uma vez prisão aqui no Brasil. Então, pode ser que a Interpol traga-os de volta, eu duvido, mas de qualquer maneira seria o caso. Agora, o Zé Trovão, e cadê o machão? Cadê o machão? É do estilo do machão Bolsonaro, é ou não é? Pois bem, meus amigos, mas antes de encerrar, eu queria dizer para você que as corporações continuam funcionando no Congresso. Não deixaram passar um dispositivo que era para tirar o Moro da eleição, que era uma quarentena, que eu denunciei aqui, para militares, promotores e juízes de 5 anos. Por quê? Porque as corporações não deixaram. A própria Câmara, que aprovou esse Código Eleitoral, está cheia de delegados de polícia, de militares, de promotores e tal, então as corporações não deixaram. Mas deixaram uma coisa muito pior, o emasculamento, a emasculação, sei lá, a masculação, a castração do único documento legal que funciona para valer, que de fato emanou do povo. Porque a canalha bolsonarista diz, o doutor Marcos Rogério, que acompanhou o Bolsonaro no helicóptero no dia 7, o poder emana do povo, diz a Constituição. Aí o povo decide a lei da ficha limpa por assinaturas, e aí chega a turminha do Marcos Rogério e acaba com essa folga. Não, quem manda aqui somos nós. Eu vi, inclusive, lá o deputado Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, feliz da vida. Agora nós temos um marco inspirado pelo Arthur Lira. Arthur Lira, aquele que se escondeu no dia 7. No dia 7, enquanto o Bolsonaro dava coices na esplanada dos ministérios na Avenida Paulista, Arthur Lira estava escondido em algum usina, cercado de capanga lá em Alagoas. Escondido, com medo de alguma coisa. Enquanto o Rodrigo Pacheco estava em Brasília, fazendo o seu papel de garoto de Olinda no Carnaval de Brasília. Garoto de Olinda não, boneco de Olinda. Com aquela altura toda e aquela baixeza moral incomparável. Pois bem, eu quero pedir licença a você, porque este sábado e este domingo eu não estarei aqui gravando esses vídeos comuns, porque eu vou editar uma entrevista que eu fiz com o professor Eduardo Janete da Fonseca, grande filósofo, autor de O Alto Engano, que é a coisa mais praticada pelo brasileiro, né? E você vai entender isso quando ver a entrevista. E também um 2 dedos de prosa feito com o historiador Zé Murilo de Carvalho, da Academia Brasileira de Letras, sobre pontos e bordados do João Cândido, o Almirante Negro, da música de João Bosco, da Revolta da Armada. A entrevista do Eduardo Janete, meu velho amigo, meu velho conhecido, sairá no sábado, 13h, e o 2 dedos de prosa no domingo, 13h. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. E só a verdade salvará as nossas vidas. Não são mentiras protegidas pelo canastrão e pelo capitão, não, tá?